cinco corações. Então foi uma trombose bastante tensa ali desde a minha panturrilha, as veias ali do glite, aí, subiu aí tudo para a veia femoral também. Então passei um aperto bem grande, combinou aí com tromboembolismo pulmonar também, mas graças a Deus estou bem. E também estou um pouco emocionado porque, na verdade, eu passei mal dando aula aqui na faculdade na quinta-feira da semana retrasada. Então, estou voltando hoje oficialmente. Segunda-feira estarei com os meus queridos alunos, tem vários deles aí, fico muito contente de vê-los aí também, certo? E para mim é uma alegria, um prazer muito grande poder estar junto com essa equipe maravilhosa. Eu digo que é uma equipe que está aí juntos se formando, se entrelaçando, uma parceria que está nascendo de vários profissionais para a gente talvez galgar algumas coisas maiores aqui para a nossa cidade. Então agradeço também ao deputado Hélio, a Rosana, que tem me apoiado bastante aí, o doutor Lúcio também aí, com os projetos aqui que nós estamos querendo implementar aqui na cidade também. E pegando o gancho, como o doutor André já falou, o melhor de tudo sempre é a prevenção. Então, um dos trabalhos que nós queremos implementar na cidade também é um trabalho de reabilitação cardiopulmonar também, não só de reabilitação, mas trabalhar também com as pessoas saudáveis, principalmente aí com os idosos, que ele citou bastante, para que possa justamente se evitar esses problemas todos que ele demonstrou aí para a gente. Mas o tema que eu vou estar falando com vocês hoje não é de reabilitação pulmonar ou de reabilitação cardiopulmonar. O tema que eu vou estar falando com vocês hoje sobre suplementação de creatina na saúde e na performance. Então, primeiro de tudo, a creatina, vale a pena falar que hoje ela é o suplemento alimentar mais utilizado no mundo, certo? Então, em termos de volume, de venda de suplemento, hoje ela ainda é o suplemento mais utilizado no mundo. E o que é a creatina? A creatina, na verdade, ela é uma amina, um aminoácido, na verdade, formado através da quebra, na verdade, de alguns aminoácidos formados pela glicina, pela arginina e pela ornitina. No caso, são fosforiladas aí por uma enzima chamada creatina quinase, que vai formar através da creatina fosfocreatina, que é uma molécula, na verdade, que é uma precursora essencial para a formação da adenosina trifosfato, que é o ATP, certo? Então, vale ressaltar e deixar bem claro que para que nós tenhamos formação de ATP, você não precisa suplementar com creatina, certo? Por quê? Porque existe uma produção do seu próprio organismo, aquilo que nós chamamos de uma produção endógena de creatina, certo? E essa produção, quem é que produz isso no nosso organismo? Certo? Quem produz, os maiores produtores de creatina no nosso organismo são o fígado e os rins, como nós podemos ver aqui, certo? Então, essa produção de creatina pelo nosso organismo, ela gira ali em torno de 3 milimols ou em torno de, no máximo, 1 grama dia. Isso varia também de acordo com o perfil alimentar, com o hábito alimentar de cada pessoa, certo? Então, vale a pena ressaltar o quê? Que existe uma produção endógena de creatina, certo? E essa creatina, na verdade, ela é armazenada, ela vai sendo produzida no organismo, vai sendo consumida, mas existe um estoque dessa creatina também no organismo como um todo, certo? Onde é que essa creatina fica armazenada? Essa creatina fica, em torno de 90% de toda a creatina produzida, fica armazenada no músculo esquelético e também no cérebro, certo? E em torno de 10% da produção de creatina fica armazenada em outros órgãos, em outros tecidos. Como, por exemplo, eu coloquei aqui no coração, certo? Tem uma grande porcentagem aqui, em torno de 1% de toda a produção de creatina fica armazenada no tecido cardíaco, certo? O próprio fígado, que é um produtor de creatina, também tem um armazenamento, certo? No sistema vascular, nas veias, nas artérias, certo? Também existe armazenamento ali em toda a parede arterial também, nos próprios rins, e não poderia deixar de colocar aqui nos pulmões, que é um dos órgãos também onde acontece o maior armazenamento da creatina. E aí vale ressaltar o quê? Que além do armazenamento da creatina por produção endógena, quando nós suplementamos com creatina, também há um aumento, certo, do estoque de creatina nos órgãos e nos tecidos. Já foi demonstrado que a maioria dos órgãos e tecidos, particularmente o músculo esquelético, tem uma capacidade de até 5 vezes maior de armazenamento de creatina.
Então, gravem bem essa informação. Existe uma capacidade maior do organismo, de órgãos, tecidos, de armazenar creatina do que aquela quantidade de creatina que é produzida endogenamente. Aqui é um exemplo de um trabalho, uma revisão que foi publicada em junho desse ano, né, no Journal da International Society of Sports Nutrition, certo? Eles mostrando o quê? Justamente isso, que existem diferenças, certo, em relação ao armazenamento de creatina na musculatura, de acordo com o perfil nutricional do indivíduo. Então, por exemplo, um indivíduo vegetariano, um indivíduo que tem uma alimentação normal, certo? Um indivíduo que está fazendo a suplementação com creatina, e aqui um indivíduo fazendo a suplementação com creatina, e quando ele faz a suplementação com creatina, essa creatina está diluída ali numa solução de carboidrato, certo? Então mostrando o quê? Que realmente o consumo da creatina, da suplementação com creatina diluída, ao invés de ser simplesmente diluída em água, se for diluída em uma solução de carboidrato, nós não vamos entrar em detalhes em que tipo de solução, o armazenamento dessa creatina na musculatura esquelética fica aumentado quando comparado somente com a suplementação de creatina. Tá? Então, quando se fala em creatina, como em termos de suplemento alimentar, a primeira coisa que se vem à mente é o quê? Sobre os efeitos ergogênicos. O que a gente quer dizer com efeitos ergogênicos? Nós estamos querendo dizer especificamente sobre efeitos que melhoram a performance, certo? Efeitos que melhoram a performance. Então, o que já está provado, o que já foi cientificamente comprovado, o que já foi cientificamente, clinicamente comprovado em termos de efeitos ergogênicos da creatina? O que nós temos aqui, certo? Aumento o quê? Da performance o quê? De um sprint, tanto de um único sprint quanto de um sprint repetitivo, certo? Então o que a gente pensa num primeiro momento, que tipo de esporte se beneficiaria desse tipo de efeito ergogênico? Um corredor de 100 metros, um corredor de 200 metros, uma corrida de revezamento, corridas o quê? De curta ou no máximo de média distância, uma prova de natação também de curta ou de média distância, certo? Atividades aonde... Opa, parece que melhorou a coisa, voltou o sistema aqui. Tem que ficar bem longe, acho que está bem alto o volume. Só eu estou... Está tranquilo? Só afastar um pouquinho. Certo? Então, em termos de efeitos ergogênicos, o que mais que nós temos aqui? Aumenta o quê? Da capacidade de contração muscular. Certo? Então, isso leva a gente, ou nos remete, na verdade, a um aumento de força muscular. Aqui também fica claro, nessa revisão, demonstrando que já existem evidências suficientemente fortes, mostrando o quê? Aumento o quê também? Da massa muscular e das adaptações de força durante o treinamento físico. Certo? Além disso, suplementação com creatina aumenta o quê? A síntese de glicogênio. Aumenta a síntese de glicogênio. Então isso também nos leva o quê? A pensar, de uma certa forma, que a creatina poderia beneficiar esportes já de média até de longa duração por propiciar o quê? Um aumento do estoque de glicogênio muscular e do ponto de vista de estoque de glicogênio hepático também. Nós temos aqui também o aumento do threshold anaeróbio, do limiar anaeróbio. Então, para o indivíduo ultrapassar aquele limiar e começar a ter acúmulo de lactato, certo? Quando nós ultrapassamos o limiar anaeróbio, nós começamos a ter um acúmulo mais rápido de lactato. Então, a creatina também pode facilitar isso, pode melhorar isso, na verdade, aumentando o quê? A tolerância ao exercício físico. Possível o quê? Melhora o quê? Da capacidade aeróbia, certo? Via o quê? Facilitação, na verdade, da ressíntese de ATP mitocondrial. Tá joia? Aumento da capacidade de trabalho e aumento da recuperação. Aqui eu vou falar um pouquinho rapidamente só para vocês entenderem. Teve um trabalho no nosso grupo publicado em 2007. Nós somos o segundo grupo no mundo a mostrar que a suplementação com creatina aumenta a produção de uma classe de proteínas chamada fatores de crescimento, certo? Que são proteínas relacionadas à regeneração celular
e a proliferação celular. Então, quando a gente fala em aumento da recuperação, certo? Essas proteínas, para que haja, por exemplo, uma recuperação muscular adequada após um esforço, por exemplo, certo? Após uma prova, após uma partida de futebol, após, por exemplo, um treinamento, uma corrida de 1.500 metros, naturalmente o organismo já libera essas proteínas chamadas de fatores de crescimento que vão auxiliar na recuperação muscular, certo? E no caso já existem alguns trabalhos demonstrando que a suplementação com creatina aumenta a recuperação muscular também por envolver o aumento da produção dessas proteínas que são fatores de crescimento, certo? Agora vale uma ressalva, isso tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? O lado bom, quando a pessoa não tem doença nenhuma, quando se trata de um atleta, quando se trata de um praticante de atividade física, isso então a suplementação que vai aumentar a recuperação. Mas existem ressalvas que precisam ser feitas em relação a isso, no caso de uma pessoa que tem alguma outra doença de base. Ela está liberada pelo cardiologista, pelo pneumologista para fazer atividade física, ela tem que fazer, mas em relação à questão da suplementação, isso tem que ser visto com muito cuidado e discutido especificamente com o médico. Por quê? No caso, por exemplo, de um paciente asmático, ele já tem uma produção aumentada por causa da doença de vários desses fatores de crescimento. Então, no caso, se ele suplementar com creatina, a suplementação com creatina vai levar a um aumento, na verdade, desses fatores de crescimento, e isso vai ser prejudicial, isso vai piorar, isso vai exacerbar a doença de base que ele tem. E aí, professor, como é que fica, por exemplo, em relação à hipertrofia cardíaca, por exemplo? Não existe nenhum estudo até hoje de suplementação com creatina, com fibrose cardíaca, com hipertrofia cardíaca, certo? Então, todas as vezes que nós pensarmos em suplementação, nós temos que lembrar, isso de uma maneira geral, nós temos que pensar que nós estamos entrando num terreno desconhecido. Eu quero deixar essa mensagem, certo? Nós estamos entrando num terreno desconhecido. Eu estou falando isso por experiência própria, certo? Porque existem alguns efeitos, muitos efeitos benéficos de vários suplementos, inclusive da creatina, e eu vou mostrar isso para vocês hoje, no contexto não só da performance, mas no contexto de doença também, certo? Mas existem coisas que nós não sabemos explicar, né? A minha esposa, assim que eu voltei do hospital, ela falou assim: você vai continuar suplementando com creatina? Eu falei: não sei, porque eu não sei. Eu fui para o PubMed e fui procurar se existe algum estudo sobre creatina e fatores de coagulação. Para minha infelicidade, ou na verdade para minha felicidade, não tem nenhum problema de ficar sem tomar creatina, mas não existe nenhum estudo. Então eu já vou recrutar os meus alunos para a partir de segunda-feira da semana que vem, e nós vamos fazer um estudo urgente para ver o que a suplementação de creatina faz, ou se ela faz alguma coisa nos fatores de coagulação. Não existe um estudo no mundo sobre isso, certo? Eu nunca havia pensado na minha vida que eu ia querer estudar efeito da suplementação de creatina nos fatores de coagulação. Agora eu tenho uma aplicação pessoal, né, pelo qual eu quero fazer um estudo desse. Então nós vamos começar com camundongo e depois nós vamos fazer esse estudo com humano também, certo? Então, assim, é um estudo extremamente relevante. Por exemplo, se eu chegasse lá para o Dr. André: doutor, eu posso continuar tomando creatina agora, depois? Eu preciso de um cardiologista para me seguir por todas as alterações que eu tive? Não tem resposta. Ninguém saberia responder, porque isso nunca foi investigado. Então, por que eu estou usando esse exemplo pessoal para mostrar para vocês que todas as vezes que nós falamos em suplementação, certo? Nós temos que buscar na literatura o que realmente existe de indicação, já comprovada, para não sair se aventurando, certo? Então, são particularidades, certo? Que ainda precisa existe um buraco enorme em termos de suplementação alimentar, principalmente no contexto de saúde e de doença, tá? E nós temos aqui ainda o quê? Aumentar o quê? A tolerância ao treinamento. Então, as pessoas que suplementam com creatina aumentam a tolerância ao treinamento. Então, isso é ótimo para um atleta que está sendo acompanhado. Para aquela pessoa que faz atividade física, para a saúde, que não está muito preocupada com performance, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Ele vai aumentando a tolerância ao treinamento, certo? Ele vai, consequentemente, se ele aumenta a tolerância ao treinamento, ele vai o quê? Aumentando a carga de treinamento. Aumentando a carga de treinamento, certo? E aí o que acontece? Isso vai predispor ao quê? Algum tipo de lesão. Então isso precisa ser observado com bastante cuidado. Então é uma tabelinha, né, que foi publicada nessa revisão no Jornal da Sociedade Internacional
de nutrição esportiva, mostrando os efeitos ergogênicos já comprovados da suplementação com creatina. Fora isso, em relação, então, tendo como base o que foi demonstrado agora, nós podemos concluir o quê? Um aumento do quê? De aumento de fósforo, do acúmulo de fosfocreatina, certo? Pode beneficiar aí sprints de 60 a 200 metros, certo? Sprints de natação aí de 50 metros, certo? O próprio ciclismo, certo? O aumento da ressíntese de fosfocreatina, no caso, pode beneficiar aí basquete, hóquei, futebol americano, uma série de outros esportes já que utilizam, onde você precisa de um sprint, mas você precisa manter aquilo por um período prolongado de tempo. Então, o que eu estou mostrando para vocês são as evidências, certo? É um resumo, é uma revisão do que já foi publicado, mostrando os efeitos potenciais da creatina. Aqui nós temos o que então? O exercício diminui o que? Acidose muscular, certo? Então, para atletas de downhill, por exemplo, né, esportes de água como remo, canoagem, caiaque, certo? Uma série de eventos, até para esportes de combate, para as lutas de uma maneira geral. Então ele vai retardar o período de acidose, como eu já mostrei para vocês. Por quê? Por aumentar o período, vamos dizer assim, você vai trabalhar ali abaixo do seu limiar anaeróbio por um período maior de tempo. Tá? Além disso, a creatina também pode favorecer o quê? O metabolismo oxidativo. Não só o metabolismo glicolítico, mas também o metabolismo oxidativo, certo? E qual o perfil de atletas ou de esportistas que utiliza muito também esse metabolismo oxidativo? Atletas de futebol, de basquete, de handebol, de tênis, de voleibol, certo? E atletas ali que estão fazendo treinamento intervalado ali em atletas de endurance. Então essa classe de praticantes também vão se beneficiar da suplementação com creatina. Além disso, pelo fato da creatina aumentar a massa muscular, né, a massa corpórea e a massa muscular. Então isso também pode beneficiar atletas de futebol americano, no caso aí culturistas ou fisiculturistas, atletas de combate também, aí de lutas, levantadores de peso, jogadores de rugby, certo? E levantadores olímpicos e uma série de outros atletas também que se beneficiam do aumento da massa muscular. Tá? Então aí fica sempre a pergunta: a creatina aumenta a massa muscular por aumentar a proteína contrátil, certo? Aumentar a lactina e miosina. Os alunos responderam brilhantemente, espero que tenham respondido brilhantemente na avaliação de fisiologia que foi ontem, certo? Então, ou será que a creatina aumenta a massa muscular simplesmente por aumentar o conteúdo hídrico ali intramuscular, por aumentar a água dentro do músculo? Na verdade, acontecem as duas coisas. Isso, do ponto de vista científico, já está demonstrado que a suplementação com creatina aumenta tanto o conteúdo hídrico intracelular, quanto aumenta também proteína contrátil. E aí, nós vamos mudar um pouquinho de estação e parar de falar sobre atletas e falar sobre suplementação de creatina em saúde e doença. Então já existem inúmeros trabalhos, certo? Inúmeros trabalhos. Esse aqui está citado, é um trabalho já antigo, de 2007, mostrando o quê? Que um grupo de ratos suplementados com creatina, que foram submetidos a uma isquemia e reperfusão de artéria cerebral. O que aconteceu? Que o grupo suplementado com 0,5% de creatina na dieta apresentou o quê? Uma área de infarto um pouquinho menor, com 1% de creatina, significativamente menor do que o grupo não suplementado. 2% de creatina, significativamente menor. Então, o que esse trabalho mostrou? Que uma suplementação com creatina, quando se fez experimentalmente em ratos um processo de isquemia e reperfusão cerebral, que é o que acontece o quê? No AVE, acidente vascular encefálico. O que esse trabalho mostrou? Mostrou que o tamanho do infarto, olha aqui, ó, em milímetros, certo? Quadrados, na verdade, a área de infarto foi menor. Então, mostrando o quê? Um efeito protetor da creatina, certo? No acidente vascular encefálico. Quando nós
Esse outro trabalho, na verdade, mostrou o quê? Um efeito parecido com o que nós vimos no acidente vascular encefálico, com o quê? Com infarto agudo do miocárdio, certo? Mostrando o quê, novamente? Certo? Que o grupo aqui já não foi de rato, foi de camundongo, suplementado com creatina, também apresentou uma área de infarto diminuída, certo? Então, se nós fôssemos, aqui nós temos ainda o anátomo patológico desses animais realizados, né? Aqui do grupo com diferentes, aqui na verdade, aqui sem creatina, na verdade, aqui com um aumento com doses diferentes de creatina, mostrando para a gente o quê? Que a área de infarto, certo? Realmente foi diminuída quanto maior foi a suplementação com creatina, conforme nós conseguimos ver aqui nesse gráfico anteriormente. Tá? Então isso mostra claramente que a creatina, ela também já existem estudos demonstrando um papel protetor dela, da suplementação com creatina. Esse trabalho foi publicado ano passado, em 2016, certo? Por uma aluna minha. É um trabalho que foi desenvolvido no meu grupo de pesquisa, foi publicado no Journal of Heart and Lung Transplantation, que é a revista científica de maior fator de impacto, de maior prestígio dentro da área de transplante cardiopulmonar. Certo? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos ratos, e aí a ideia era muito simples. Poxa, se já existem trabalhos mostrando que a suplementação com creatina protege do acidente vascular encefálico, protege do infarto agudo do miocárdio, em que situação clínica que também nós poderíamos ter aplicando ao pulmão, que é mais a minha área, certo? Em que situação clínica que nós poderíamos testar esse possível efeito benéfico da creatina? Vamos testar isso no transplante pulmonar. Onde é que acontece essa isquemia e reperfusão? Certo? Então, fomos testar isso num modelo de transplante pulmonar. Então, nós fazemos transplante pulmonar lá em ratos. Certo? Nesse primeiro trabalho, nós fizemos somente um pré-transplante. Simplesmente fizemos o que? Abrimos o tórax do animal, fizemos a isquemia da artéria pulmonar, certo? Por um período de 1h30 e depois a reperfusão, por um período de mais 2 horas. Certo? Então esse trabalho foi eu brinco que é o pré-transplante. O trabalho do transplante propriamente dito mesmo, foi concluído há 3 semanas atrás. Nós começamos a escrever um artigo científico sobre isso. E o que nós estamos mostrando aqui? O grupo controle, certo? Que é o grupo onde somente foi aberto o tórax e não foi feito nenhum tipo de manipulação. O grupo creatina, o grupo que foi suplementado com creatina, o tórax foi aberto, nenhum tipo de manipulação. O grupo IR, que é o grupo isquemia e reperfusão, que não foi suplementado com creatina, abriu-se, fez a isquemia, foi feita a isquemia e a reperfusão. E esse último grupo, que é o grupo que foi suplementado com creatina e foi submetido à isquemia e reperfusão. O que significa essas letrinhas aqui, GTIS e HTIS? Uma coisa é nós mostrarmos que a área de infarto diminuiu, que a creatina diminuiu o processo inflamatório, que a creatina foi benéfica por inúmeros parâmetros. Mas, no fundo, o que é que nós queremos ver na prática? Se do ponto de vista funcional, se toda essa melhora tecidual que está sendo demonstrada, se isso leva a uma melhora funcional. Certo? Então, por exemplo, mostrarmos que a área de infarto foi menor com a creatina. Mas e do ponto de vista eletrofisiológico? Sabe o coração que foi submetido a infarto? Será que ele voltou a funcionar normalmente mais rapidamente? Isso ainda não foi testado. Certo? Se nós podemos testar, porque isso ainda não foi avaliado. Certo? E nesse caso, o que nós estamos mostrando? A mecânica pulmonar. Certo? Esse GTIS é a resistência tecidual e o HTIS é a elastância tecidual. Basicamente é o quanto que o pulmão consegue expandir e o quanto que o pulmão consegue recolher. Certo? Então isso é extremamente importante. Né? Se você aplica isso para um paciente, por exemplo, em UTI, isso passa a ser ainda mais importante no paciente, essa questão da mecânica pulmonar. Certo? O que nós estamos mostrando aqui? Mostrando o quê? O grupo IR, nós conseguimos observar o quê? Um aumento da resistência pulmonar, e o grupo que foi suplementado, que é a última barrinha cinza, CR mais IR, voltando quase que aos níveis de normalidade. E aqui, em relação à elastância pulmonar, praticamente um efeito bastante similar, mostrando que a suplementação com creatina antes da isquemia e reperfusão pulmonar protegeu,
né, protegeu de levar esse pulmão, na verdade, às alterações mecânicas, a piora da mecânica pulmonar. Foi mostrado. Isso foi no pós-isquemia, né? A medida foi feita imediatamente após a isquemia pulmonar. E aqui foi feita pós a reperfusão. Por que foi feita pós-isquemia e depois foi feito pós-reperfusão? Porque a grande maioria, o grande volume, vamos chamar assim, das lesões, né, o aumento da gravidade da lesão num procedimento de isquemia e reperfusão, ele acontece principalmente no período da reperfusão. Certo? O grande dano tecidual que acontece num processo cirúrgico ou onde há o procedimento de isquemia e reperfusão, ou no caso de uma doença, como nós vimos lá no acidente vascular encefálico ou no infarto agudo do miocárdio, o grande problema é no período da reperfusão. Certo? A maciça destruição tecidual acontece no período de reperfusão. Então, por isso que essa medida de mecânica pulmonar foi feita tanto no período pós-isquemia, quanto foi feita no período pós-reperfusão. E a suplementação com creatina foi capaz de manter a estabilidade da mecânica pulmonar, tanto no pós-isquemia quanto no pós-reperfusão. Além disso, a suplementação com creatina também ajudou a controlar os níveis inflamatórios durante a lesão de isquemia e reperfusão pulmonar. Aqui nós vemos o aumento do número de leucócitos totais nos pulmões e o grupo que foi suplementado, essa quarta barrinha aqui, certo? Voltando ali para os níveis de normalidade. E qual a principal célula ali envolvida, qual o principal leucócito envolvido no processo de isquemia e reperfusão? Eu brinco, o neutrófilo, certo? Então nós mostramos o quê? Poxa, um super aumento dos níveis de neutrófilo, da quantidade de neutrófilo pulmonar, certo? E o grupo que foi suplementado com creatina, quarta barrinha, para os níveis de normalidade até um pouquinho mais baixo. Então protegeu também do processo inflamatório. Além disso, avaliamos a quantidade de neutrófilos no tecido pulmonar, no parênquima pulmonar. Mostramos também uma elevação durante o processo de isquemia e reperfusão e uma proteção aqui com a suplementação com creatina. Então, mostrando de uma maneira bem direta que o quê? Que essa repercussão, essa melhora funcional que a creatina induziu, certo? Ela foi acompanhada por uma redução do processo inflamatório. Tá? Além disso, avaliamos o quê? O nível de proteínas totais no lavado broncoalveolar. Então a gente faz um lavado e da mesma forma que se entuba o paciente, nós podemos entubar os animais, certo? E fazemos um lavado. Lavamos os pulmões dos animais e coletamos as células dali. E aí nós medimos esses níveis de proteína total. O que isso indica para a gente? Isso indica o grau de permeabilidade vascular, certo? Quanto maior for a permeabilidade vascular, maior vai ser o quê? A resposta inflamatória, certo? Então, o que nós mostramos aqui? Que a permeabilidade vascular pulmonar estava bastante aumentada na isquemia e reperfusão, e o grupo que foi suplementado com creatina voltou quase aos níveis de normalidade, certo? Então, isso também já dá um indicativo para a gente que, de alguma forma, a suplementação com creatina atua na vasculatura também, certo? Todo o sistema vascular, de alguma forma, certo? Que nós vamos investigar, certo? Então, avaliamos também o que? A formação de edema, certo? Formação de edema ali em volta dos vasos pulmonares. Mostramos aqui que na lesão de isquemia e reperfusão, aumento de edema, e o grupo que foi suplementado com creatina diminuiu os níveis de edema. Aqui uma fotomicrografia histológica para a gente poder dar uma olhadinha. Aqui é um ramo de artéria pulmonar. Toda essa área aqui em volta, certo? É uma área de edema pequena. Aqui do grupo que foi só suplementado com creatina. Aqui do grupo isquemia e reperfusão. O que a gente consegue perceber aqui? Um aumento dessa área de edema, comparado com os outros grupos. E o que é esse monte de pontinho preto? São leucócitos, são células inflamatórias que estão ali, que migraram ali para aquela região. Então, mostrando claramente, né, o quê? Comprovando que os dados quantitativos ali, ou ilustrando os dados quantitativos, mostrando que a suplementação com creatina diminuiu a inflamação e diminuiu o edema pulmonar, certo? O edema ali vascular pulmonar. E aqui é o grupo, a fotomicrografia do grupo suplementado com creatina.
E aí nós mostramos o quê? Numa lesão de isquemia e reperfusão, certo? Qualquer tipo de lesão de isquemia e reperfusão, por isquemia e reperfusão, nós também temos o quê? Aumento da inflamação sistêmica, certo? Aumento de células inflamatórias circulantes. O que nós estamos mostrando aqui? Que o número total de leucócitos foi aumentado na isquemia e reperfusão, diminuído no grupo suplementado com creatina. Quando foi avaliado a quantidade de neutrófilos, que é um leucócito ali que responde nessa lesão, também foi diminuído no grupo suplementado com creatina. Então, mostrando o quê? Que esse benefício da suplementação com creatina na isquemia e reperfusão pulmonar vai além dos pulmões. Ela atua beneficamente nos pulmões, mas também atua beneficamente sistemicamente. E aí nós avaliamos também a quantidade dessa proteína chamada de interleucina 1-beta, que é uma proteína que está correlacionada com gravidade, até com grau de mortalidade e morbidade em lesões por isquemia e reperfusão. Certo? E nós mostramos novamente o quê? Aqui um aumento no grupo isquemia e reperfusão e uma diminuição no grupo de creatina, no grupo suplementado com creatina. Isso já mostra pra gente o quê? Se a creatina está mexendo com os níveis de interleucina 1-beta, ela está mexendo também com o sistema imunológico, com a regulação imunológica nessa lesão por isquemia e reperfusão. E aí nós mostramos o quê? Que toda vez que nós temos isquemia e reperfusão, nós temos o quê? Em consequência, quando você tem um infarto agudo do miocárdio, quando você tem um acidente vascular cerebral, aquela área que deixou de receber irrigação, né, por alguns minutos, às vezes por algumas horas, o que vai acontecer com o tecido ali? Vai necrosar, certo? E uma das formas de se avaliar essa necrose tecidual, além de fazer análise macroscópica, como foi mostrada para vocês naqueles coraçõezinhos, certo? É avaliar a expressão de algumas proteínas que vão mostrar alguns tipos de morte celular. Pode ser por necrose, pode ser por apoptose, e os alunos já têm que decorar qual que era a terceira lá, que era a autofagia. Certo? Todo mundo lembra disso. Não adianta rir não, se não lembra, vamos ver como é que vai ficar isso aí depois. O que nós mostramos aqui na verdade? Um aumento de morte celular no grupo isquemia e reperfusão, e mostramos o quê? Que a morte celular do epitélio bronco, certo? De uma camada de células ali que está ali no bronco, nas vias aéreas, estava diminuída na suplementação com creatina. E isso aconteceu tanto no epitélio bronco quanto nos vasos pulmonares. Certo? Então isso é bastante interessante, mostrando o quê? Pela primeira vez que a creatina é capaz o quê? De diminuir, certo? O processo de morte celular. Aqui não dá para a gente visualizar muito bem, mas a gente mostra tudo que está mais escuro aqui é o aumento da expressão dessa proteína que chama caspase 3, que eu mostrei ali para vocês, que é uma proteína que está relacionada com a morte celular. E aí, como eu tinha falado para vocês, agora há pouco, a creatina aumenta o quê? Fatores de crescimento. No caso de lesões por isquemia e reperfusão, uma das coisas que nós temos é o quê? É diminuição dos níveis de fatores de crescimento tecidual. É um dos mecanismos pelos quais acontece morte celular durante a isquemia e reperfusão. Certo? Então é um dos mecanismos pelos quais acontece. O que nós mostramos aqui? E nesse caso, o aumento desse fator de crescimento, que é o IGF-1, isso é benéfico, certo? Porque nós temos diminuição, certo? Podemos ter diminuição desses níveis de fatores de crescimento no processo de morte celular. Nesse caso, nós estamos mostrando que o grupo só suplementado com creatina ou o grupo suplementado com creatina que foi submetido a isquemia e reperfusão apresentou aumento de IGF-1 tanto no epitélio quanto na vasculatura. Certo? Então isso o quê? Mostra o quê? Que a creatina de alguma forma também vai poder o quê? Estimular essa regeneração dessa parte tecidual, tanto do epitélio quanto da vasculatura pulmonar. Certo? Então isso mostra claramente esse papel benéfico da creatina no contexto da isquemia e reperfusão pulmonar. Aqui mais uma vez essas setinhas indicando o aumento da expressão aqui do IGF-1, certo? Aqui no grupo creatina, esse aqui é o grupo creatina, e esse aqui é o grupo isquemia e reperfusão mais creatina, mostrando isso em relação ao epitélio, e também aqui em relação, nós temos aqui embaixo uma artéria pulmonar. E para a gente encerrar, na verdade, existem essas duas classes de receptores, chamados de receptores Toll-like 4 e Toll-like 7, existem outros também, certo? E esse Toll-like 4
ele tem um papel pró-inflamatório, ou seja, ele estimula o processo inflamatório, e o Toll-like 7 tem um papel anti-inflamatório. Então, o que nós observamos? Que na isquemia e reperfusão, na lesão, aumento do pró-inflamatório, e aqui uma diminuição do anti-inflamatório. E aqui, no caso, a creatina inibiu o pró-inflamatório e reverteu parcialmente, não foi totalmente, reverteu parcialmente essa diminuição do receptor que é anti-inflamatório. Certo? Então isso a gente estuda, faz esse tipo de estudo para o quê? Para aprofundar o estudo, para poder demonstrar qual o mecanismo celular, qual o mecanismo molecular que pode estar envolvido, por exemplo, nesse caso, no efeito benéfico da suplementação com creatina. E aqui é como aparece, na verdade, esse aumento da expressão, né, do Toll-like 4, e aqui a diminuição gradual do Toll-like receptor 7. Certo? Isso aqui é uma, a gente chama de banda de Western blotting, certo? Que é uma forma de avaliação. Essas manchinhas pretas, a gente tem que quantificar quanto que tem dessa manchinha preta para indicar quanto que tem de cada um desses receptores. Certo? Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a atenção aí, espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado.